como que eu leio o texto, como que eu vejo o texto. É o seguinte, a grande questão envolvida em nós lermos o Gênesis hoje, numa era científica, ela pode ser resumida num termo que é o seguinte, que é o concordismo científico. Nós fomos ensinados, pela nossa tradição evangélica brasileira, fruto da norte-americana, a ler o texto bíblico de forma que ele precise concordar com a ciência. Então os caras tentam ler no texto bíblico coisas que foram reveladas milhares de anos depois pela ciência moderna. Por quê? Porque como pressuposto da leitura de Gênesis, o pessoal tem esse tal de concordismo. Então, por exemplo, só que aí é que tá o problema. Se tu for ser literalista mesmo ao extremo, tu vai ter que fazer o seguinte, pega lá, Gênesis 1:3, e Deus separou águas de águas com o firmamento. Deus separou as águas de cima das águas de baixo com um negócio chamado firmamento. A palavra firmamento foi traduzida firmamentum no latim, lá na Septuaginta, do hebraico raquia, que é o quê? Bater com um martelo para aplainar uma lâmina de metal. Ou seja, raquia é um domo sólido. Por isso que em algumas traduções aparece domo. Ou escudos, né? Era mais assim, ou escudos, exatamente. Bronze, eles faziam aquele domo. Exatamente. Então o que eu estou querendo dizer? A palavra raquia era o firmamento, por isso que foi traduzido firmamento, sólido, que tinha que ser sólido para separar as águas de cima das águas de baixo. A pergunta do Hudson, terra plana. Domo. Então, a pergunta é, quando a gente vai ler Gênesis 1 e Salmos e tudo, você tem um domo, como você falou, você tem abismo no final do mar, você tem terra que emerge de um mar infinito. Sim. A Terra é plana na visão dos autores? Então, aí que eu ia chegar. Então, vamos lá. Então, o ponto é o seguinte, ó. Tu imagina que a gente vai ler literalmente, então, Gênesis 1, e vamos ler literalmente vários pontos na Bíblia lá. Nós vamos ler literalmente Gênesis 1, nós vamos já nos deparar ali no versículo 3 com essa coisa do firmamento, em que Deus usou uma tal do raquia para separar águas de cima e águas de baixo. Cara, literalmente, aí tu vai ver os intérpretes que são aquilo que eu estava falando, os concordistas, que querem fazer isso se encaixar, vão dizer que o firmamento nada mais é do que uma expansão, um espaço vazio. Cara, o espaço vazio seria o céu. E o que seriam as águas de cima? Aí os caras vão dizer, é o vapor. Cara, tem uma palavra em hebraico para vapor, não é o que eles usam. Tem uma palavra em hebraico para céu, Shamaim, Ramaim lá, não é isso que eles usam, sabe? Então não, era água mesmo, que caía das janelas do céu no dilúvio, Gênesis 6 ali, enfim. Então, cara, o fato é que sim, se você ler literalmente mesmo, você vai sim incorrer em problemas. Inclusive, a própria interpretação dessa galera concordista que quer que o texto concorde com a ciência de hoje, eles vão pressupor, por exemplo, não, já que Deus criou o sol no quarto dia e Deus fez a luz no primeiro dia, certamente existia uma outra fonte de luz que o texto não menciona. Tá, mas aí tu já deixou de ser literalista, já deixou de ler literalmente, tu tá postulando uma coisa que o texto não fala, tu entende? Então, assim, cara, a galera que diz que lê o texto literalmente, não lê literalmente. Coloca coisas no texto que o texto não diz. Vapor d'água, não sei o quê, porque a gente precisa resolver esses problemas. E aí eu costumo dizer assim, ó, se tu for ler esse texto com essa abordagem concordista de que a Bíblia ou o Gênesis tem que concordar com a ciência, a minha pergunta para ti é a seguinte, eu sempre digo isso nos meus estudos e palestras por aí. Beleza, a Bíblia tem que concordar com a ciência, então. Com qual ciência? Com a ciência do século I? Com a ciência do século IV? Com a ciência do século XV? Ou com a ciência de hoje? Ou com a ciência do século XXIII? Então, cara, eu costumo dizer assim, ó, a Bíblia é um livro eterno. E para ele ser eterno, ele não pode ser datado temporalmente. As verdades que estão ali naquele texto são verdades eternas, que estão numa roupagem cultural das pessoas da época. Então, respondendo à pergunta do domo e da terra plana, e do firmamento e todo esse negócio, sim, a Bíblia em Gênesis, e não só em Gênesis, em outras partes da Bíblia, ela usa a linguagem e as compreensões dos povos da época para falar do mundo natural. E os povos da época, do entorno ali do Antigo Oriente Próximo, todos tinham uma concepção do cosmos muito parecida, em que o firmamento era sustentado pelos pilares da Terra e que existia um domo, sim, o firmamento, e sim, que a Terra era plana, sim. Eles entendiam a Terra como plana, e tem um texto famoso de Isaías, que eu não vou me lembrar a referência, porque eu não estou dando aula aqui, mas nas minhas PowerPoints eu tenho a referência, entendi a Terra como uma tenda. Aquele texto de Isaías, não me lembro agora, Jeremias acho que também fala, a Terra como uma
tenda. E aí, inclusive, o trono de Deus assentado sobre as águas. Que águas? As águas 19, de cima. O Salmo 19 vai no mesmo caminho da tenda. Exatamente. E Deus, o esconderijo do Altíssimo, está sobre as águas de cima do firmamento. Entende? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Sim, cara, a Bíblia, ela usa imagens científicas da ciência da época, vamos dizer assim, que era uma ciência observacional, ou seja, é a coisa como parece aos olhos. Então, quando tu olha para o céu é azul. Claro que é azul, porque tem água lá em cima. Então cai água, não cai água da chuva quando abre as janelas do céu. Entende? Aí vem a grande pergunta. Aí o cara, agora a galera no chat deve estar para falar: não, peraí, quer dizer que a Bíblia erra? Não, cara. Por quê? Porque a Bíblia não tem compromisso nenhum em corrigir a ciência da época, porque os caras não iam entender. Tu entende? Então a Bíblia não precisa corrigir a ciência da época. A Bíblia ela não tem compromisso com isso. Porque o Gênesis é um texto de outra ordem. Ele está ali para outros propósitos. Ele não tá ali para responder as minhas e as tuas perguntas, que tem a ver com as nossas perguntas científicas. Não tá. Imagina se Deus fosse corrigir o cosmos, a visão do cosmos deles. Ninguém ia entender nada. Ô Moisés, pega aí, Moisés, anota aí, ó, eu juntei as moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e depois de um processo longo, Deus ia fazer isso falando para Moisés. Deus disse assim para Moisés: ô Moisés, anota aí, eu te formei do pó da terra, brother. Confia em mim, eu te criei, eu te formei do pó da terra. Então, relaxa, tu entende? Então, sim, o Gênesis usa, e a Bíblia usa uma linguagem incidental, que tem a ver com a cultura da época, com a visão de cosmos desse povo, que sim via a Terra como plana. A gente tem várias evidências disso, certo? Só que isso não é problema nenhum. Por quê? Porque as mensagens desse texto para nós e para aquele povo mesmo eram de outra ordem. E isso a gente concorda, né? Na teologia, a gente está aí escrevendo bibliotecas sobre o que o texto quer nos dizer. O que esse texto... Cara, esse texto de Gênesis, ele está falando da minha condição, ele está falando um monte de coisas maravilhosas a respeito de por que eu sou como eu sou, por que o meu coração é desesperadamente corrupto. E não para ensinar ciência. E esse é o problema. Quando a gente fica tentando ler ciência nesse texto, a gente perde a riqueza maravilhosa que é esse texto. Então, na verdade, se a gente ficar tentando ler ciência no texto, nós estamos violentando o texto, não respeitando ele e às vezes perdendo de ver as grandes verdades espirituais, teológicas que esse texto está nos trazendo, numa roupagem da cultura do Antigo Oriente Próximo, que era a cultura desse povo ali.